Bem-vindos, vou me apresentar. Meu nome é Laís, eu trabalho aqui na Cisone. A Cisone já é uma empresa que está no mercado desde 2018. A sede da nossa empresa fica em Florianópolis, mas o meu território é aqui a região da capital Goiânia. Eu sou goiana também, então eu moro aqui, eu conheço a região. Inclusive, os meus parceiros corretores, como o Michel, que solicitou essa reunião, a gente se encontra pessoalmente. Recentemente, a gente fez uma visita na Trinos, que é a administradora de obra que vai construir o empreendimento que eu vou apresentar aqui agora para vocês nessa reunião, tá? Então, para vocês que são investidores, eu vou contextualizar um pouco da região. Falar um pouco do Marista e do setor e de Goiânia para vocês entenderem por que a gente resolveu estruturar esse empreendimento. Para quem é da região vai saber o que eu estou falando e quem não é vai conhecer um pouquinho aqui também. O setor marista é o setor mais valorizado aqui de Goiânia, é um setor desejado pela população, porque ele é conhecido por ser de alto padrão, tem questão de padrão de vida com segurança, infraestrutura completa, o bairro é bem bacana. Tranquilo, Giovana, pode ficar tranquila. E aí, até, pessoal, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e falar, não é para ser um monólogo, é para ser interativo, pode fazer pergunta, tirar dúvidas, tá? E o bairro é muito bacana e já tem uma demanda comprovada, tá? Hoje, a taxa de ocupação para alocação de curta temporada, que é o intuito do nosso empreendimento, já é uma demanda bem bacana, e eu vou mostrar isso agora para vocês em números, tá? Falando sobre Goiânia, aqui, ó, por que a rentabilidade no Marista é a primeira opção que a gente pensou para apresentar para vocês. Vou mostrar os dados da região para vocês. Em relação às cidades, as capitais com maior crescimento em faturamento, foram as três principais foram Curitiba, Goiânia e Brasília. Goiânia ficou em segundo lugar, com um crescimento de 5,49%. Então, o pessoal que já conhece a região já sabe que é um ótimo local para investir, e a gente pintou aí no segundo colocado desse ranking que foi feito. Esse é do ano de 2024, tá? E aí, falando sobre o crescimento de Airbnb do ano entre 2023 e 2024, fazendo um comparativo, né, teve um crescimento, um boom aí no Brasil de 28%. E Goiânia está muito acima da média, teve um crescimento de 4,56%, isso a gente olhando para um passado, que 2020, 2021, teve pandemia, e mesmo assim não atrapalhou o crescimento. Esses dados aqui de 40% do crescimento do Airbnb, comparado com a média nacional, é quase o dobro, né, pessoal? E agora, falando um pouquinho sobre os setores. Cisone faz um estudo de viabilidade antes mesmo de comprar o terreno, para identificar quais são os setores da cidade. Apesar do Marista ser alto padrão, a gente faz não só com base em achismo, né? A gente faz os estudos para entender aonde vai estruturar esse empreendimento, porque o interessante é visar lucro para o investidor que vai estar adquirindo as unidades. E o setor com maior crescimento no ranking que a gente fez as buscas pelo Airbnb, está em primeiro lugar setor Marista e em segundo lugar setor Bueno. Se a gente falar que o setor central ainda tem busca, porque lá tem muitos hotéis, tá, pessoal? E quem não é da região, às vezes, faz locação de empreendimento para passar um período lá, para passar as diárias, porque às vezes não conhece, porque quem conhece a região aqui já não está mais querendo frequentar o centro aqui de Goiânia. O prefeito já está fazendo uma atividade aí, um manejo para poder retirar IPTU, ITBI dos próximos anos para revitalizar o centro. Então, a gente sabe que isso vai demandar um tempo, mas hoje no Marista e no Bueno são setores que já estão com crescimento bem avançado. E Marista com 83% de crescimento, tá? E aí agora vamos falar de sazonalidade. Muitas vezes as pessoas pensam em investir somente em regiões de beira-mar, né? Praia, no sul ou no nordeste, só que tem uma coisa que é bacana, e Goiânia, ela tem um diferencial.
ela não tem uma taxa de ocupação que oscila muito, não tem uma flutuabilidade. Então, a gente vai ver que vai despontar aí em alguns meses só no período de férias, que é janeiro, julho e dezembro, mas ele não oscila muito, então ele mantém um faturamento estável. Comparado com Florianópolis, que é uma região onde a gente domina, né? A empresa, quando começou lá em 2018, desculpa, que o nosso CEO Fernando fundou, os primeiros empreendimentos foram sendo lançados em Santa Catarina. Hoje a gente já tem 41 empreendimentos lançados, eu acredito que, eu não sei se é 16 ou é 20 deles que fica só lá na região sul, tá? Mas a gente tem outras regiões que a gente atingiu, Alagoas, a gente tem no Centro-Oeste também, em Goiânia, e em Bonito também a gente tem empreendimento. Então, para vocês verem que, às vezes, uma região beira-mar, ela tem uma oscilação de faturamento que o investidor ele tem que se programar, porque no mês ele vai faturar o que faturaria em 3 meses aqui em Goiânia, mas vai acontecer dele ficar alguns meses faturando pouco. Então, tem que ter um equilíbrio. Aqui em Goiânia não tem sazonalidade. O que eu falo para vocês? Aqui em Goiânia tem os melhores hospitais, referência em saúde, pessoal de Palmas, do Mato Grosso, vem para cuidar da saúde, até do Nordeste, aqui em Goiânia, e também não só saúde, pessoal, estética também. A gente tem o Hospital Albert Einstein, que fica a pouco mais de 1 quilômetro de onde a gente vai construir o empreendimento. Então, todos os eventos, como show sertanejo, congresso, e como a gente tem o aeroporto aqui muito próximo, é uma região bem estratégica, tá? Então, a taxa de ocupação e a sazonalidade não afeta muito. E aí, algumas novidades que eu trouxe só para falar para vocês sobre Goiânia, é que saiu no jornal A Redação, Goiânia é o terceiro maior mercado imobiliário do Brasil. Depois eu até posso compartilhar essa apresentação com vocês. A gente sabe, quem anda aqui pelas ruas, vê que o setor marista, até Jardim Goiás, em torno, né, Serrinha, hoje é um canteiro de obras, Goiânia. Aquela rua lá da 136, né, que é próxima a Ricardo Paranhas, lá praticamente tudo já está vendido, os lotes para construir empreendimentos. Pessoal, vai ter muita coisa e assim mesmo ainda tem demanda para isso. E Goiânia, essa notícia aqui é até da MySide, que é uma parceira muito estratégica da Cisone. Goiânia é a segunda melhor cidade do Brasil para investir em imóveis para alugar. Então, quem tem dúvidas sobre o mercado, pode bater um papo com o corretor, né? Quem estiver vindo pelo corretor Michel aí, pode bater um papo com ele, que ele entende muito desse mercado aqui, ele está aqui para complementar. Michel, você quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo, pode seguir, Laís. Beleza, qualquer coisa pode me interromper, tá? Okay. Aí agora eu vou falar um pouquinho do nosso empreendimento para os investidores, né? Vamos direto ao ponto. Esse aqui é a carinha que vai ter do prédio. Hoje, a gente já está com terreno compro, ele fica na rua 144, lá no setor marista, né? Deixa eu ver até aqui o endereço certinho, rua 144, número 231. E aí, falando um pouco do empreendimento. Esse empreendimento, pessoal, ele vai ter 15 pavimentos, sendo eles... O primeiro pavimento e o segundo vai ser só garagem, e o último pavimento vamos ter um rooftop com piscina aquecida. E a previsão de valorização está muito boa, considerando já o estudo de mercado dos últimos 36 meses que a gente tem aqui da nossa região. E aí agora vamos falar um pouquinho de investimento, retorno sobre investimento e faturamento, tá, pessoal? Deixa eu só abrir uma outra apresentação aqui que está mais focada para isso. Então, é isso. Eu já falei agora, até antecipei, né, no outro slide, eu já falei sobre vocês, sobre localização privilegiada, não tem nem o que falar sobre isso. A Cisone, ela pensa em estruturar esses empreendimentos para os investidores ter renda passiva sem dor de cabeça. Porque hoje você pode consultar o Michel ou o seu corretor e pedir, por exemplo, Michel, me procura aí para mim um flat que está pronto, ou um apartamento de 1 ou 2 quartos, algum compacto estúdio, para eu fazer um investimento.
Se você colocar ele para locação anual hoje, qualquer imóvel que você comprar em Goiânia, em qualquer região, o retorno sobre o investimento acaba sendo inferior, quase a metade, e a dor de cabeça que uma locação tradicional traz é infinito, né? E aí, seguindo aqui, o que a Cizone preza nos nossos empreendimentos? Esse aqui é a carinha do Marista 144. Ele é instagramável, tanto ele, a recepção, como o rooftop. Aquela hora no começo, não sei se todo mundo tinha entrado, eu mostrei lá o rooftop, como que ele vai ficar mobiliado. E o pulo do gato é o seguinte: quando vocês compram qualquer imóvel, às vezes a pessoa é investidor que mora fora, não mora aqui em Goiânia, mora em outro país ou em outro estado, é a preocupação da gestão desse imóvel. Ela é especialista em gestão de curta temporada. Desde 2018, quando a empresa foi lançada, a gente já fazia isso, esse era o nosso know-how. E hoje em dia, a Cizone, a partir de 2020, começou a estruturar empreendimentos, e aí a gente fez o seguinte: o que nós pensamos lá na Cizone quando começou? Já temos muitos imóveis sobre a nossa gestão. Inclusive, pessoal, só um dado interessante aqui para vocês que são de Goiânia: a Cizone já faz a gestão de 300 imóveis aqui em Goiânia, que está sob o nosso guarda-chuva. Então, nós temos os franqueados aqui em Goiânia que faz check-in, check-out, cuida de tudo, faz a parte braçal, e a Cizone faz tudo online. Então, já temos 300 imóveis. Então, pensando lá no futuro, final de 2028, que esse prédio ficar pronto, nós vamos ter mais 150 imóveis que vai poder estar sob a nossa gestão. Então, a dor de cabeça que a gente vai tirar de vocês é: você vai comprar esse estúdio hoje com a gente e futuramente você não vai precisar se preocupar. E aí, uma coisa que a Pamela do nosso time me falou que eu acho bem bacana é: a Cizone não quer te entregar a chave do empreendimento, a Cizone quer te vender, ele quer ficar com a chave e fazer ele gerar renda para você no futuro, de uma forma que ele se pague e depois continue te dando renda, tá? E nenhum dos empreendimentos que a Cizone lança é com rentabilidade menor do que 1% ao mês. Agora, continuando falando do Marista, a gente tinha uma forma de apresentação diferente, e de um tempo para cá, acho que foi no começo do ano, nós rodamos uma pesquisa com todos os investidores que já tinham comprado o nosso spot. E a gente percebeu que, fazendo perguntas, qual que era o motivo deles comprar o nosso empreendimento, né? Até porque essa pesquisa ajuda a gente no marketing, ajuda a vender, e a gente se surpreendeu com as respostas. As pessoas disseram que o maior motivo deles comprar os spots com a gente era a possibilidade da renda futura sem dor de cabeça e a região que a gente constrói de alto potencial de valorização e de demanda comprovada, né? Locais privilegiados. A gente não constrói em locais que, às vezes, por exemplo, a gente vê muito as pessoas falando assim: compra um lote aqui que futuramente isso vai valorizar. Não acontece com a gente, né? A gente já vai para uma localização privilegiada, tá? E aí, outra coisa interessante é que, além da versatilidade de você utilizar o imóvel, você também, até vou explicar melhor essa parte, você pode utilizar o imóvel porque, assim, aconteceu, por exemplo, algumas unidades que eu vendi aqui no Marista 144, o pessoal é de Rio Verde, às vezes vem 3, 4 vezes para Goiânia. Então, quando o imóvel estiver pronto, a pessoa pode usar o aplicativo para travar datas e utilizar o imóvel. Então, isso é muito bacana para quem vem muito a Goiânia, e para quem é só investidor e não vem, também é interessante pelo faturamento. Até quem mora na Europa, né, ou nos Estados Unidos, quando vem uma vez ao ano aqui visitar os parentes, às vezes não precisa ficar na casa do parente, pode utilizar um empreendimento, a hospedagem, né, que ele fez um investimento. É bem bacana e interessante esse uso, tá? E outra coisa principal que o pessoal adquire nossas unidades é porque cabe no bolso, a gente faz o pagamento de uma forma facilitada. E aí eu vou passar aqui para vocês para explicar do porquê que eu falo que chama spot, porque às vezes vocês podem não entender. A gente uniu todas as comodidades que tem num apartamento comum, de questão de infraestrutura completa, ter uma cozinha funcional para fazer um café da manhã, a parte de ticket baixo dos estúdios, de alta rentabilidade e baixo custo operacional, tá?
com as comodidades e as vantagens de um investimento financeiro, que é questão de transparência, rentabilidade maior que 1% ao mês e sem preocupar com gestão. E aí, unindo todas essas comodidades de apartamento comum, estúdio e investimento, a gente criou um modelo Spot. Então, todos os nossos empreendimentos levam esse nome, tá, pessoal? Então, quando eu falar Spot, é a mesma coisa que estúdio ou flat, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês, a Cisone, por ser especialista, ela tem a solução de ponta a ponta, né? Então, nós somos multiplataforma. Quando eu falar, às vezes, Airbnb, é uma maneira de dizer, igual quando a gente fala Bombril, né? É um nome da marca, mas as plataformas que a Cisone utiliza são todas, é Booking, Decolar, Airbnb, Expedia, então é multiplataformas, tá? E outra coisa bacana que a Cisone tem para oferecer para os nossos investidores é que a gente colocou isso de uma forma transparente. Nós desenvolvemos um aplicativo chamado Wallet, onde a gente integra todas essas plataformas que eu citei, e o proprietário do imóvel, a gente está falando agora que você vai fazer um investimento. Você vai falar assim, ué, Laís, mas eu vou comprar uma unidade agora, você está falando já de plataforma? Mas essa obra, ela vai acontecer bem rápido. Ela vai começar agora em maio de 2026, e as unidades vão ficar prontas em novembro de 2028. Lá em novembro de 2028, que tiver tudo mobiliado, em janeiro, que já for fazer a locação, esse aplicativo aqui vai ser o seu melhor amigo. Você vai acompanhar os status da locação, os extratos. Se você for utilizar o imóvel, você vai usar bloqueio de datas para uso pessoal, onde vai centralizar todas as informações, tá? E aí, agora falando sobre investimento mesmo, renda passiva sem complicação. Eu falo para vocês que o investimento, como eu disse que ele não tem sazonalidade, a renda líquida mensal prevista, considerando uma taxa de ocupação bem conservadora, vai ser de 3.100 ao mês, já líquido, descontando taxa de plataforma, taxa de limpeza, condomínio, IPTU, tudo. Então, uma renda aí futura líquida anual de R$ 37.600, que vai dar em média 3.100 por mês. Isso a gente foi conservador. Eu vou mostrar esses números para vocês mais à frente. Então, esse rendimento aqui, 13,1 ao ano. Eu tinha falado para vocês no slide anterior sobre crescimento de Airbnb, então vou passar bem rápido aqui para vocês darem uma olhada. Falei que na pandemia, ó, para vocês verem, pessoal, crescimento de mercado de short stay, que é a locação de curta temporada aqui em Goiânia, de 2017 para 2023, teve crescimento de 2.611%. Isso a gente falando que em 2020, 2021, a gente teve pandemia, e isso reforçou, porque o pessoal virou nômade digital, começou a trabalhar home office e acabou difundindo mais ainda. Então, é um mercado bem aquecido, com muito faturamento. Depois, o Michel vai mandar para vocês a apresentação, para vocês darem uma olhada com calma, tá? E aí, para quem não visualizou ainda sobre a localização do empreendimento, aqui, ó, é a Avenida 85, uma das principais avenidas de Goiânia. Ela vem subindo aqui, e essa curvinha aqui é a Avenida T9, tá? Então, o empreendimento fica nessa rua 144, que é paralelo à Avenida 85, um pouco aqui para baixo dos bloquinhos do Marista. Aqui tem muita coisa bacana, por exemplo, quem gosta de barzinho, tem o Barzinho Nord, Bahrein, Madalena, tem muita coisa de vida noturna aqui também por perto. Um dos melhores colégios fica a 250 metros, que é o Colégio Marista, tem o Shopping Bougainville, tem muita coisa aqui por perto, tá, pessoal? Para vocês terem uma noção, ele fica a 1 quilômetro da Praça do Sol, que é um local que tem muita feirinha, o pessoal gosta muito de visitar. Da Alameda Ricardo Paranhas fica a 1,5 km, tem o Parque Areião a 2,5 km, o Parque Vaca Brava, que é um cartão postal aqui em Goiânia também, ele fica a 2 km, então essa localização é bem privilegiada, tá, pessoal? Agora a gente vai falar sobre investimento, valor e valorização futura. A gente sabe que quando a gente compra um imóvel na planta, o valor dele é mais baixo, e quando a obra é entregue, ele tem essa valorização. Pelo estudo dos últimos 36 meses do mercado aqui de Goiânia,
A gente não está prevendo, tá, Michel? Isso aqui não é para futuro, vai crescer 69%. 69% é a valorização comprovada hoje. Então, hoje eu não tenho estúdios mais de 16 metros quadrados, que eram os menores, eu tenho de 19, 18 e de 20, e acho que tem de 21 ainda. Então, esse valor aqui está a partir de 260 mil. Mas investindo um valor de 260 mil e fazendo uma mobília por volta aí de 55 mil, você vai gastar 300, 310 mil, e quando a gente entregar esse imóvel e ele estiver pronto, a gente vai emitir o habite, vai emitir a matrícula individualizada. Aí, por exemplo, o Vander, o Aguinaldo, o Cristiano, ele comprou o imóvel, a gente vai emitir essa matrícula individualizada, o imóvel é dele. Se ele falar assim, o Vander falar assim, não, Michel, eu não vou colocar com a Cisone esse imóvel para locação. Eu tenho um outro parente meu que mora em Goiânia que quer fazer gestão. Não tem problema, tá, pessoal? O imóvel é seu, vai estar com a escritura em cartório. E aí, essa valorização é de 69%. Eu vou mostrar aqui mais à frente essa conta, para ficar mais fácil para vocês olharem. Deixa eu passar aqui mais rapidinho um pouquinho, que eu vou abrir isso aqui para vocês. Eu quero mostrar esses números para vocês da valorização, para ficar mais prático. Pessoal, tendo dúvida, qualquer coisa, vocês me fazem pergunta, tá? Pessoal, olha para vocês verem o porquê que eu te falei que essa localização é privilegiada e a valorização ela já é real e vai acontecer. Nós fizemos buscas, né, na OLX e todos os sites de venda de imóveis hoje em dia, e imóveis lá na mesma região, na rua T55, na Avenida D, na rua 145, que são próximas, imóveis semelhantes de um quarto estão sendo vendidos hoje, que estão prontos, de 400 mil, 450, 500, 600. Então, esse é o valor de mercado hoje lá na região. Por isso que eu falo para vocês comprando hoje um spot por 260 mil, considerando essa valorização de hoje, em 2029, ele vai valer muito mais que 450. Por isso, a gente fez essa conta, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar para vocês também esse slide aqui. Ele é um PDF que eu vou mostrar para vocês, que você consegue clicar e ver o imóvel. Então, por exemplo, esse imóvel aqui, ó, 420 mil, ele está anunciado, ele foi construído pela EBM, ele está anunciado, ó, lá na rua T55, do setor marista, ele é 32 metros quadrados, tem uma vaga de garagem, um banheiro. Então, a gente olhou, ó, IPTU dele é R$400 e condomínio 550. Foi até bom eu mostrar para vocês essa questão de condomínio, que a gente preza por um custo baixo, porque o interessante é você rentabilizar. Então, o nosso condomínio, a gente prevê um condomínio de menos de R$400, tá? Isso aqui é raridade, ó, um condomínio de R$500 no Marista. Lá, condomínio é 1.000, 1.500, quem é corretor ou investidor que tem imóvel lá já conhece o cenário lá da região. Vou voltar aqui para a apresentação, pessoal. Eu tive que clicar e cliquei sem querer para sair da nossa apresentação. E aí, agora vamos falar de investimento em si, né? Que a gente está continuando essa fala aqui. Então, os imóveis lá da região já têm esse valor hoje. Então, justifica essa valorização que eu estou falando. Você vai investir hoje 260 mil, vai mobiliar esse imóvel. E outra coisa, tá? Giovana, Lais, Aguinaldo, todo mundo que está na reunião, às vezes eu não estou vendo o rostinho de vocês, estou vendo o nome de vocês. A Cisone, como já lançou muitos empreendimentos, a gente tem um time de fazer mobília, decoração, a gente chama de decor. A gente oferta para vocês também, depois que vocês fazem a aquisição da unidade. Então, não precisa preocupar. Laís, eu não conheço nenhum arquiteto aqui em Goiânia para fazer meu projeto. Essa mobília vai ficar muito difícil. Ir lá, ficar toda hora indo lá no apartamento para receber uma geladeira ou uma mesa. Então, a Cisone faz o decor para vocês e a gente oferta 3 projetos, tá? Um mais básico, um mediano e um premium. E aí, falando dessa valorização calculada de 2023 até 2024, lá na região do setor marista, ela teve uma valorização de 12%.
mais 30% de margem de incorporação que a gente não cobra, por isso que a gente faz o spot para vocês a preço de custo, e uma valorização comprovada do produto, soma, e eu consigo ter essa valorização para vocês aí de 23% ao ano ou 69% ao total, no fim da obra. E é uma coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu passei bem mais rápido no slide aqui, que comprova outras coisas que a Cisone fez anteriormente. Eu vou voltar aqui. Esse slide aqui, pessoal, ele está mostrando para vocês obras que a gente concluiu esse ano. Esse ano a gente já entregou em maio e já começou a operar em Penha esse empreendimento. O Jurerê Spot 1, a gente entregou em outubro de 2023, ele já opera. Se vocês quiserem, o Michel pode mandar o link do Airbnb dos nossos empreendimentos para vocês darem uma olhada, tá? E vai ficar pronto esse ano mais alguns e para o próximo ano também. O Marista, que eu estou apresentando aqui para vocês, ele vai ficar pronto no final de 2028, que a gente parcela para vocês no fluxo da obra, tá? E aí, falando do nosso empreendimento, que já está pronto, que é a menina dos nossos olhos, eu vou mostrar para você o empreendimento de Jurerê. Eu passei rápido aquela hora e acabei não mostrando. Peraí, pessoal. Desculpa aí pelos erros de gravação. Vou aproveitar que eu estou aqui e já vou mostrar para vocês. Jurerê é o terceiro país. Se alguém tiver tido... Michel, pode falar. Jurerê é o terceiro, né, que tá lançando agora? Jurerê 3 vai lançar agora no próximo... Pré-lançamento dia 9. Dia 9, né? Dia Já tá bem aí, né? Mas já tem o Jurerê 1 que está pronto e operando e o Jurerê 2 que a gente está fechando o grupo já, tá? Massa. E o Fábio, que é o meu colega que está aqui para apoiar na reunião, ele é especialista em Florianópolis. Ele mora lá, ele atende todo mundo. Eu sou a Laís, aqui de Floripa. Cuido dos parceiros aqui. Bem aqui é diferente. Pé da praia, a gente muda um pouquinho. Maresia. Pessoal, para aproveitar até que às vezes o investidor pode trazer alguma objeção sobre o tamanho da metragem quadrada do estúdio, o que a gente fez de comparativo até para vocês entenderem. Quando o imóvel é para morar, você tem que preocupar com a metragem quadrada, né? É óbvio. E que um compacto não vai ser legal para moradia. Mas a gente falando em investimento, em retorno sobre investimento, quanto menor a metragem quadrada, maior vai ser o retorno. E um estudo que nós fizemos, você pode ver aqui nessa imagem que tem algumas coisinhas vermelhas, umas sombras vermelhas. Isso aqui foi instalado um sensor de calor, igual tem no shopping, quando você anda pelas... Por exemplo, na loja Renner, para eles entenderem o que está vendendo e o que não está vendendo, eles instalam esse sensor e o pessoal vai andando e eles vê qual que é as araras que tem mais demanda. A mesma coisa a gente fez, a gente colocou, como a gente faz gestão de mais de 2.000 imóveis a nível Brasil, a gente colocou um sensor de calor e entendeu que o pessoal passa de 70% a 80% do tempo fora do apartamento, porque ele viaja não para ficar no apartamento. Se ele vai para a praia, ele quer ir para o mar, e se ele vem para Goiânia num evento, ele quer ir para o evento, ele vai no quarto só para dormir e tomar banho. Então, você pode ver que as áreas que eles mais utilizam é quarto e banheiro, um pouco a cozinha, e a varanda eles quase não utilizam. Então, faz sentido a gente distribuir toda a funcionalidade de um apartamento comum num compacto, onde ele vai conseguir fazer tudo o que ele precisa, ocupar menos espaço, o investidor vai aportar e vai descapitalizar menos, tá? E aí eu trouxe um caso real sobre isso, para vocês terem uma noção. Tem um prédio que a gente faz a gestão, que ele chama Manhattan's Flat. Lá foram vendidos estúdios de 20 e de 40 metros quadrados, do mesmo valor. Então, quem comprou 2 unidades de 20 metros quadrados, fez um investimento de 860 mil. Quem comprou um estúdio de 40 metros quadrados também fez um investimento de 860 mil. Mas vocês vão concordar comigo que, por exemplo, se eu faço uma diária de um estúdio de 20 metros quadrados por R$300 e eu cobro do hóspede por R$300, você acha que alguém vai alugar um de 40 metros quadrados por R$600? É meio impossível. Então, acaba que a diária de um
é 300, da outra vai ser 400, 420, dependendo. Então, acaba que o retorno sobre investimento em unidades maiores fica menor. Então, nesse exemplo que a gente trouxe do Manhattan, o retorno é 16% ao ano, e uma unidade maior, ampla, né, com muita metragem quadrada, só de 9% ao ano. Agora, pessoal, essa unidade que eu estou mostrando aqui para vocês é como ficaria o decor se vocês contratassem o decor com a gente. E essas imagens do fundo é lá do Marista mesmo. Aqui é uma unidade que tem 2 janelas, são as de canto. Só um minutinho que eu vou beber uma aguinha aqui. Para vocês terem uma noção de tanto que o nosso time de arquitetura, que faz os projetos de decor, eles são fera, eu vou abrir para vocês um estúdio pronto nosso lá de Jurerê, que, com a decoração para vocês verem. Isso aqui são imagens renderizadas, tá? Vou abrir agora para vocês um estúdio que a gente ficou, que ficou pronto lá em Jurerê, em 2023, já tem aí 2 anos operando. Olha para vocês verem essa decoração, como é que fica. Tanto que é parecido. Então, não, é bem realista, tá? É bem funcional também. Então, a gente coloca o espelho, uma cozinha com equipamentos para a pessoa preparar o café da manhã dela. E aí, outra coisa, até para quem está pensando na decoração. Você está vendo que aqui tem um espelho? Tanto na decoração mais simples, na mediana ou na premium, vai ter um espelho, mas o que vai mudar, às vezes, é a moldura. Essa arara aqui, por exemplo, na versão mais premium, ela é fechada na marcenaria, com as portas espelhadas. Muda muito também, às vezes, a cadeira, é uma cadeira mais simples, mas se a pessoa vai trabalhar no home office, ela tem uma mesinha para ela usar. Vou mostrar mais imagens. Aqui, ó, essa é a decoração do nosso empreendimento que ficou pronto. Todos eles vêm com rooftop, e esse é beira-mar, tá? Essa é a visão que o pessoal tem de lá. Aí, pessoal, era só para vocês verem a decoração, que é bem bonitinha, tá? Isso aqui é o que chama a atenção de quem vai ficar hospedado no Airbnb. E aí, agora, para a gente ir para a parte da apresentação de fluxo de pagamento, a gente coloca em todas as apresentações esse QR Code para vocês verem como que é a decoração do quarto e tudo. Eu acabei de mostrar um na realidade para vocês, e eu posso enviar também esse 3D aqui, ó. Eu vou deixar o link com os corretores, que você pode passear aqui pelo empreendimento, ver os prédios que tem na vizinhança. Esse aqui é o rooftop da área de fora, tá? Da parte de dentro, o rooftop vai ter, aqui é os elevadores, né? Ele vai ter uma mini copa aqui, um mini market para comodidade, ele vai todo decorado. Essa piscina aqui, ela é aquecida, com aquecimento solar, então vai diminuir bastante o custo. Essa é uma área comum. Então, você ou seu hóspede não vai precisar pagar para utilizar as áreas comuns, tá? E essa daqui, ó, é a recepção. Ela vai com fechadura eletrônica, com porta digital com reconhecimento facial. Aqui são os elevadores e aqui é a entrada para a garagem. Vai todo com essa mobília. Vocês não vão precisar aportar financeiramente para mobiliar a recepção, não, tá? E aí eu peguei 2 unidades para mostrar para vocês como que é o projeto de decoração. Então, eu estava mostrando lá para vocês, por exemplo, num projeto mais simples, essa TV é de 43 polegadas, mas se a pessoa quiser fazer uma decoração, uma mobília mais premium, pode colocar uma televisão de 50 polegadas, colocar cadeiras diferentes aqui, tá, pessoal? Essas unidades de uma janela, eu vou mostrar para vocês. Aqui na tipologia vai dar para vocês entenderem melhor. Eu mostrei essa que tem uma janela e vou mostrar essa outra aqui, ó, que são 2 janelas. Essas são as unidades de canto. Outra coisa, todas as camas são cama queen, e esse sofá-cama torna o seu imóvel apto para receber 4 hóspedes. Então, ele tem 18, 19 ou 20 metros quadrados, e ele pode receber até 4 hóspedes, tá? Bem funcional mesmo. E aí, agora, partindo para a parte da tipologia que eu falei que ia mostrar para vocês, os imóveis que ele tem uma janela só são as tipologias com final 5, 6, 7, 8.
Isso vai ser útil para a hora que vocês forem escolher a unidade de vocês, mas eu estou aqui para apoiar, os corretores também. Aí tem as tipologias com 2 janelas, que aí elas já são essas daqui, das tipologias de canto, ó. São as com final 9, 8, 4. Então, eles são maior um pouquinho, porque ele faz esse canto aqui, tá? É um pouco separada a parte da cozinha. Mas essa tipologia a gente conversa com cada investidor separadamente, tá? E aí, para a parte final aqui da apresentação do nosso empreendimento, falando ainda de decoração, você pode contratar a nossa decoração ou fazer por conta própria, como eu já falei antes, mas essa forma estratégica garante uma taxa de ocupação alta e uma maior rentabilidade. Por quê? O imóvel que é mais bonito, o pessoal abre o Airbnb para alocar, ele escolhe o que é mais bonito. Ele não olha se está no 10º andar, se está no primeiro, se é nascente, se é poente. Ele vai olhar a decoração. Então, se você fizer uma decoração mais bonita, o seu faturamento é maior. E a gente fez uma pesquisa que ambos os imóveis tinham o mesmo tamanho e a taxa de ocupação de um imóvel com a decoração instagramável foi muito maior. E o faturamento acabou sendo maior, uma média 54% a mais. Isso em estudo de flexes com a mesma tipologia, tá? E só para finalizar essa parte, eu já falei algumas vezes e vou reforçar, o imóvel vai ter matrícula individualizada, no fim da obra você vai fazer sua escritura lá no cartório, você vai ter liberdade para usar o seu empreendimento, não recomendamos para morar, porque todos os outros vão utilizar para locação, tá? E você vai poder revender também, caso você queira ganhar um ágio ou fazer aí uma... Eu esqueci até a palavra que eu ia falar, mas quando você precisa levantar um dinheiro muito rápido, você vende, mas o bacana é você ficar com o imóvel e rentabilizar, né? No futuro, aí, quando ele ficar pronto. Agora, vamos falar do fluxo de pagamento. O nosso fluxo, pessoal, não está engessado, né? Aí no mercado tem muitos empreendimentos que o pessoal lança e você não pode mudar o fluxo. A gente vai bater um papo individual com cada um de vocês e ver o que encaixa melhor. A gente pode fazer a entrada. Eu posso dividir a entrada para vocês em até 3 vezes, se for ficar melhor. As parcelas, se você falar assim, Laís, eu não tenho uma renda esporádica, eu quero só parcela. Eu não vou querer que você coloque balões. Geralmente, os imóveis são vendidos com balão de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. A gente consegue flexibilizar isso também. Num fluxo padrão hoje, a gente colocaria para vocês aí 25% de entrada. O restante das parcelas, até esse valor aqui está errado. Deixa eu pegar aqui para vocês um valor atualizado, que eu fiz numa nova apresentação aqui. Desculpa, porque os meses vão passando, pessoal, e o pagamento é só durante a obra. Até vou apresentar o slide certo aqui para vocês. Então, a gente consegue fazer a entrada 25% em 3 vezes, o restante em 24 parcelas e 4 reforços semestrais para totalizar aí um total de 30 meses. Aqui todo mês vai diminuindo um mês e é por isso que eu estou fazendo a conta aqui para vocês. E aí, para facilitar, eu trouxe um fluxo para apresentar aqui, se algum investidor até na hora quiser levantar a mão, eu quero essa unidade, pode me falar que a gente manda um fluxo separado, tá? Então, um exemplo, de uma unidade aí de 254 mil, ele ficaria com 3 entradas de 23 mil, 25 parcelas de 3.800 e 4 reforços semestrais de 22 mil. É só um exemplo, tá, pessoal? E aí, agora, para mostrar o prédio em si para vocês. Aqui, o pôr do sol vai ficar para frente da rua. Aqui é o fundo do empreendimento, aqui é a rua 144. Na entrada, a gente vai ter 3 vagas de garagem, sendo uma delas com vaga para PCD. Vai ter um bicicletário e vão ser 16 vagas de garagem no primeiro pavimento, mais 16 vagas de garagem no segundo pavimento. Aqui é o primeiro pavimento e aqui é o segundo. Mais 16 vagas de garagem. São 2 elevadores e a escada. E lá, depois, os andares, do terceiro até o 14º andar, são 12 unidades por andar, tá? Então, aqui os 2 elevadores e a parte da escada e a área técnica. Esses aqui são as unidades voltadas para frente. E aí eu vou abrir agora um fluxo de pagamento de algumas unidades. Para quem quiser interromper, fazer pergunta, pode falar.
E aí, o último pavimento tem o rooftop, que eu já mostrei para vocês a imagem algumas vezes, e no rooftop tem algumas unidades. A única que está disponível hoje no rooftop é a 1301. Então, se alguém tiver interesse nela, eu monto um fluxo para ela, tá? E aí, agora... Oi? Explica por que das vagas não serem da mesma quantidade dos apartamentos. Ah, tá, vou explicar. Ótimo, esse levantamento. Até teve um dado importante, pessoal, que a gente faz o estudo do plano diretor da cidade para ver questão de exigências de vaga. E como é um prédio voltado para locação, e pode ser que ele tenha uma taxa de ocupação de 70%, de 80%, não vai ter gente com carro o tempo todo. E muita coisa acontece, por exemplo, o pessoal vem para um congresso, ele vem no aeroporto. O pessoal vem para show, ele vai e volta de Uber. Então, acaba não utilizando, e a vaga de garagem, agora eu não estou com o slide aqui aberto, mas lá na região onde o Fábio atua, a gente tem um estudo onde mostrou que o faturamento de uma unidade que tinha uma vaga de garagem por unidade, com as que não tem vaga, é diferença de R$600 no fim do ano. E acaba que só encarece na hora de fazer o investimento, né? Porque hoje eu estou conseguindo vender para vocês esse estúdio no valor de 260 mil. Se eu fosse ter que aumentar os pavimentos para colocar uma unidade de garagem para cada apartamento, ia aumentar muitos custos e eu não ia conseguir vender esse valor para vocês. E fora que não utiliza, né? A gente faz ele de forma rotativa e não cai o faturamento por causa disso. Laís, tem um estudo, eu não consigo apresentar aqui, né, mas das rodadas de negócio que eu já participei, né, não chega a 30%, não, é pouco mais de 30% a ocupação das vagas. Então, assim, comparado à quantidade de unidades, vai sobrar vaga ainda, né? A gente tem 32 internas, mais as 3 externas, 35, né? Isso. Bacana esse dado. A gente fez um estudo de faturamento, agora de porcentagem eu não sei te falar, mas eu achei bacana. Eu vou procurar saber qual das apresentações que eu participei e vou te mandar, que é bacana ter esse dado também. Bacana, né? Pode compartilhar, vai ser bacana. E aí, pessoal, como eu falei que ia apresentar um fluxo para vocês de um desses empreendimentos, eu vou mostrar para vocês da unidade 209. Eu escolhi ela aqui aleatória, tenho outras. O fluxo padrão que a gente tem o costume de ofertar é o que eu estou apresentando aqui agora, mas eu vou mostrar outras variações e se alguém tiver alguma coisa aí para dizer, pode falar, tá? Deixa eu ver. Quando eu tento apresentar, ele fica menor. Vou mostrar assim mesmo. Aqui, pessoal, o fluxo padrão que até eu mostrei lá no slide, ele pede 3 entradas. Então, os 25%, 27% que você ia dar de entrada, eu consigo dividir em 3 até 5 vezes. Se o investidor falar assim, não, Laís, eu quero dividir essa entrada em 5 vezes, eu consigo. Só porque eu tenho aqui, ó, um total de 30 meses. Então, eu só consigo colocar a parcela até o mês de maio de 2028, para poder a gente finalizar a obra e entregar para vocês. Não vai ter financiamento bancário. O próprio investidor vai pagando as parcelas, a obra vai sendo construída. Quando termina de pagar a última parcela do investidor, o imóvel está pronto e quitado, tá? Então, por exemplo, nesse fluxo padrão aqui, ó, da unidade 209, inclusive, se alguém tiver interessado nela, é aquela de canto, que tem 2 janelas, ela está 276 mil, fica 3 entradas de 25, e os reforços, as 4 balões, né, reforços semestrais, fica de 24 mil, e a mensalidade aí de 4.500. E aí eu preparei mais outros fluxos para mostrar para vocês que a gente não está engessado e que vai dar certo para seguir com vocês. Vou abrir aqui agora, vou até fechar essas outras partes aqui para não atrapalhar e mostrar para vocês. Esse link aqui, ó, pessoal, o Michel e os corretores vão mandar para vocês. Tem todas as tipologias para vocês dar uma olhada no 3D, tá? E aí, na parte de fluxos, eu preparei alguns até bem ousados. Quem aqui hoje consegue dar uma entrada de R$1.000 num flat desse? Levanta a mãozinha aí ou faz um joinha. Entrada de R$1.000. Para a gente assinar o contrato essa semana que vem.
Ninguém? Ó, Aguinaldo, bacana. O RC, eu não sei quem é o RC, mas eu vou conhecer, o Severino. Ótimo, vou mostrar para vocês que a Cisone não tem engessado, igual eu falei, e vou abrir alguns fluxos que eu montei exclusivo para apresentar aqui para vocês na rodada de negócios. E aí, se alguém interessar, já levanta a mão aí que eu vou já chamar no particular e abrir e apresentar certinho, tá? Aqui, ó. Quem falou que consegue dar R$1.000 de entrada hoje, então a gente vai ter que bater esse contrato. Já me manda aí o RG, o comprovante de endereço, porque, ó, pessoal, eu fiz um fluxo exclusivo para essa reunião. O Fábio sabe que é muito difícil liberar. Ó, um fluxo com a primeira entrada agora. Eu até coloquei a data errada aqui, tá, pessoal? Mas tá valendo. Uma entrada de R$1.000 no ato da assinatura do contrato. Deixa eu abrir aqui, que eu não tô... Deixa eu ver a carinha de vocês, então não vejo o que vocês reagem aí. Ó, uma entrada de R$1.000 para o ato da assinatura do contrato. A segunda entrada, né, porque eu dividi ela em duas, de mais R$38.000. E as mensais, somente de R$4.000, até o fim do pagamento do empreendimento, com os reforços aí de 6 em 6 meses de 33. Algum do investidor que está aqui agora interessou, gostou, quer falar sobre essa unidade 405? Aguinaldo? Severino? Pode abrir o microfone e falar para a gente. Vocês vão ficar com essa? Vamos bater esse contrato logo hoje. Aqui a gente não importa de trabalhar à noite, não, tá? Pode falar aí que a gente já organiza. E eu vou abrir outros para vocês verem também, né? Porque acaba que, às vezes, esse fluxo não ficou interessante para vocês. Eu fiz um outro fluxo bacana aqui, que é 100 balões, que eu citei para vocês, ó. Por exemplo, a pessoa que ela quer fazer o investimento, mas ela não tem possibilidade de dar um balão todo de 6 em 6 meses, dispor de 30 ou 28 mil reais, eu fiz um fluxo aqui. O que a gente pode pensar para facilitar? Aumenta a entrada. Então, por exemplo, isso aqui você que define. Você fala assim, mas eu quero dar uma entrada de de 100 mil ou de 147. Nesse fluxo aqui, ó, se a pessoa dá uma entrada de 147 mil, as mensais dele até o fim fica de 4.200. É uma possibilidade. Esse aqui eu fiz da unidade 501. Ela é de canto também, ela tem 2 janelas, tá? E ela tá 269, então um valor bem atrativo. Ela fica no 7º pavimento. E aí eu coloquei a entrada em uma vez só, porque a gente diminuiu o resto em 29 meses, 4.200 por mês. E uma terceira opção que eu montei aqui também, que às vezes pode interessar para alguns dos investidores, é uma cadência aqui de entrada, que a primeira entrada é 6 mil, depois 8, 12, 14, porque às vezes a pessoa está com o dinheiro investido e tem que se programar para tirar o investimento, então dá para a gente fazer de uma forma personalizada para cada investidor. Michel, sobre simulação aqui de fluxo, você queria que eu falasse mais alguma coisa? Não, acredito que não. Acho que as pessoas bacana, entenderam né? que é bem Deu para o pessoal ver. E também flexível, qualquer né, coisa a gente... Oi? Deu para o pessoal entender que é bem flexível, né? Não é engessado o fluxo, né? Isso. E depois também você pode mandar um fluxo, eles já conversam com você e falam, olha, eu quero a minha entrada só de 80 mil ou de 75. A gente monta e manda o PDF para ele na hora, ele dá uma analisada. E, pessoal, a gente tem um modelo de contrato, então a minuta, caso você queira ler, mandar para o contador, mandar para o advogado, é só solicitar que a gente envia, tá? A gente é muito transparente com isso. Então, nós temos orçamento preliminar da obra, de quanto vai custar, e agora eu vou passar com vocês essa parte de obras que a gente acabou pulando aqui, porque eu fui mostrar a parte da apresentação e não mostrei. Mas quem vai construir esse empreendimento com a gente, deixa eu ver se tem um slide aqui para vocês verem, quem for de Goiânia vai poder me falar. Vocês conhecem a Trinos? Quem é do mercado imobiliário conhece. Ah, tá. Com certeza. Eu estou voltando aqui, porque eu fiz uma...
eu pulei um pouquinho aqui, mas eu quero falar com vocês. A Trinos, ela é uma plataforma hoje que ela não é só, ela tem a parte da TG Core que ela investe nas obras, junto com a FGR ou com outras construtoras, mas aqui com a Cisone, ela entra como administradora de obras. Eles já construíram mais de 1.500 obras nesse formato que, a nível Brasil, né, nesse formato que a Cisone estrutura empreendimento, ela está há 15 anos no mercado e é uma empresa legítima goiana, né? É uma empresa que nasceu e é aqui de Goiânia. Inclusive, eles estão construindo com a gente não só Marista, né? Obra de Salvador, Foz do Iguaçu, Natal, Bahia. Bahia e Salvador é a mesma coisa, né? Falei. Então, a Trinos é quem vai administrar a obra e todo mês, de 30 em 30 dias, a Cisone faz um compliance, faz um relatório, manda para os investidores e vocês vão poder participar das assembleias, tá, pessoal? E uma coisa que ficou faltando eu falar, que eu pulei muita coisa aqui, até peço desculpa, só para ficar frisado a imagem, para vocês verem, obra começa em maio de 2026 e a previsão de entrega no cronograma do projeto está para novembro de 2028. E aí, agora, aquela análise de mercado que eu falei para vocês, vai valorizar 69%, né? Eu trago o empreendimento que já ficou pronto nosso, que é o Jurerê, aqui para vocês darem uma olhada. A previsão também dele de crescimento era menor, mas hoje, a valorização que teve lá é de 136%. O estudo dele era menos de 80% na época, e ele teve uma valorização de 136%. Quando ele foi construído e vendido, igual a gente está vendendo hoje, por 260 mil, os estúdios de lá foram vendidos. Ah, tá, vendeu um agora, o Fábio está contribuindo com a gente, que o que estava à venda agora, esse tinha sido vendido em 2024 por 780 mil, algum proprietário que tem um estúdio lá vendeu agora em 2025 por 800 mil. Olha para vocês verem, pessoal. Eles investiram 330 mil mais uns 60 mil de mobília, 390, e vendeu por 800. Porque eles estão mostrando que eles estão vendendo uma máquina de fazer dinheiro. Então, a valorização lá, mais de 136%. Aqui em Goiânia, ela está projetada para 69 olhando para trás, mas a gente sabe que só valoriza. Você não comprou um imóvel esse ano, o ano que vem ele está valendo 100 mil a mais, no outro ano ele está valendo mais 200 mil, e é assim que vai. Quem conhece o mercado sabe. Então, esse é um imóvel que a gente tem rodando, operando, inclusive quem for viajar para lá, nós conseguimos dar cupom de desconto na hospedagem. Se quiser hospedar aqui em Goiânia, em outros imóveis sob a nossa gestão, a gente dá cupom de desconto. E a parte de faturamento. Nós analisamos as diárias dos imóveis aqui em Goiânia na mesma pegada, de um quarto. As diárias aí tem de 250, 180, depende muito do padrão do imóvel. Mas quem sabe que agora vai ter MotoGP em março de 2020... esse mesmo flat que tinha diária de 260 está cobrando 1.500 numa diária. Então, essa precificação inteligente, a Cisone já faz. Quando a pessoa fecha com a gente analisa o mercado e faz uma precificação para maior faturamento. E aí, por isso que a gente traz aquele cálculo que eu tinha mostrado lá no início da nossa reunião, daquele retorno sobre investimento de 13%. Por que a gente tem esses números? Tem imóvel aqui em Goiânia que fatura 100 mil por ano, tem imóvel que fatura 40, 70. A gente considerou uma média bruta anual de faturamento de 58 mil. E aí a gente sabe que tem despesas, né? Então, despesas anuais de 20 mil, sobra líquido para a pessoa 37. E para ela entender o porquê que sobra líquido 37, ela vai ter a taxa de administração profissional, que é, no caso, a taxa da Cisone, condomínio, IPTU, energia, água, manutenção, que dá esse total de 20 mil. A taxa para a Cisone administrar seu imóvel é de 20%. Então, o que vai acontecer? Esses 20% aqui é o que vai tirar a sua dor de cabeça. Porque aí a gente vai tirar foto profissional, vai fazer os anúncios, vai fazer precificação, fazer atendimento pré-check-in. Quando o hóspede chegar, a gente vai ter um anfitrião presencial para fazer check-in, check-out, lavanderia, limpeza. Se tiver uma lâmpada estragada, a gente vai trocar, fazer uma manutenção no ar-condicionado.
e o proprietário vai estar lá acompanhando pelo aplicativo e o dinheiro dele todo mês. E outra coisa, né? Vou abrir um Power BI que eu tenho aqui para mostrar uma coisa aqui ao vivo e a cores para vocês, até sem ter programado. Vocês lembram que eu falei que o segundo empreendimento nosso que ficou pronto foi o Penha, que é lá em Santa Catarina. Deixa eu até ver se eu consigo achar ele agora. Como eu não programei, vai ficar difícil para me filtrar. Eu tenho um print que o meu colega mandou para mim, que ele estava fazendo uma reunião essa semana. Eu vou abrir para mostrar para vocês, tá? Só um minutinho. Para vocês entenderem como é que é essa questão do rendimento futuro. Ah, tá. Já sei onde tá. Vou abrir ele aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Vou te mandar. Desculpa aí, porque eu não demorei a achar, mas eu vou achar. Vou te mandar agora, tá, Laís? Ah, você tem aí, amigo? Aham, tem aqui na mão. Vou te mandar no WhatsApp. Ótimo. Tá. Eu não planejei, aí eu... Mas a gente tem um estudo já, porque lá em Penha, pessoal, ficou pronto maio, finalzinho de junho, aí até a parte da decoração, ele começou a ser locado em julho. E aí a gente já tem locação para ele até fevereiro. Vamos abrir aqui, o Fábio me mandou. Ah, tá, você vai abrir dessa forma aqui. Aqui, pessoal, esse é o imóvel lá de Penha, que eu acabei de falar, que ele está já rodando, é próximo do Beto Carreiro. Deixa eu ver se eu estou compartilhando, acho que não. Aqui. Agora tá aparecendo, desculpa aí. Esse imóvel aqui, ó, foi a Cisone que construiu, que decorou, então é aquele parecido com o de Jurerê, só que ele fica numa praia mais para cima, lá em Penha. Ficou bem bonito, olha para vocês verem o mar lá. Olha o rooftop, que bonito. Então, eu vou trazer para vocês aqui. Eu mandei o gráfico também, agora. Abrir o gráfico. Deixa eu ver se eu consigo pôr nessa tela aqui. Aí, ó. Ótimo. Ficou melhor. Valeu demais, Fábio, você me salvou. Olha aqui, pessoal, para vocês terem uma noção. Ele começou a ser locado em julho. Esses dados em azul é o faturamento do imóvel que a gente vendeu e o proprietário hoje já está faturando, já está quitado, né? Porque ele pagou durante o fluxo da obra. No mês de junho, que foi o primeiro mês, faturamento de 4.900, mês de agosto, 3.000. Olha para vocês verem que dezembro ele já está com faturamento de 9.600, mas aqui é beira-mar, é até esse printzinho que não mostra janeiro e fevereiro, mas tem pessoa que já loca antecipada, então o proprietário ele já consegue visualizar a renda futura que ele vai ter, e no Airbnb, quando a pessoa faz a locação, ele já trava aquele pagamento lá pelo cartão de crédito, tá, pessoal? Eu vou deixar agora um momento aberto para perguntas e dúvidas, quem quiser falar alguma coisa, eu estou à disposição. Quiser perguntar para o Fábio também, que entende de praia, pode ficar à vontade. O Agnaldo levantou a mão. Eu não sei se ele já estava. Aguinaldo, você está aí? Já tô, mas não foi daquela hora. Foi diante. Severino fez uma pergunta. Qual a garantia do empreendimento que confirma que a obra será entregue? Então. Deixa eu ver, Severino. Ah, Severino, hoje... Boa noite, Severino. Hoje, como a gente já... Eu até esqueci de mostrar essa parte, eu vou compartilhar com você, que é bom eu ir falando e mostrando o número. É Cleus. Né? O nome é Cleus. Ah, Cleus. Desculpa. Cleus. Porque eu tô com o e-mail da empresa aqui, e a razão social é outra. Tá certo, Cleus. Desculpa aí, vou falar certinho aqui agora. Eu vou trazer alguns números para você e uma parte que eu não falei, né? A segurança sobre a obra e só sobre questão de vendas. Deixa eu abrir aqui só um dado importante para você ver. Até que alguém quiser ver, para aproveitar o gancho da pergunta do Cleus,
Nós temos todos esses documentos que ficam à disposição. Quem quiser acessar, é só me falar. A gente tem o CNPJ da SPE da construção, o contrato social, a matrícula do terreno, né? No caso, esse terreno já está compro, já foi feita a demolição. Na verdade, foram 2 terrenos de 420 metros quadrados para dar um pouco mais de 800, então são 2 matrículas. Aqui tem o contrato de compra e venda do terreno, de cessão, de compra e venda, porque no começo a gente faz só um contrato e depois tem a compra em si. O orçamento preliminar, que o nosso time que estruturou o empreendimento, então esse orçamento preliminar aqui, eu não vou abrir porque às vezes vai ficar demorando, mas depois os investidores podem acessar. O orçamento preliminar aqui, ele vê desde um elevador, uma escada, aquelas plantinhas que a gente vai colocar, tudo está no orçamento, e esse orçamento, ele foi feito com um total de 33 milhões para ficar tudo pronto. E hoje a gente já tem na conta 20 milhões. Nosso caixa está saudável, e quem administra a parte de investimento para esse dinheiro está rendendo é a Trinos. Eles têm um banco, não sei se vocês conhecem, a Trinos também tem banco. Então, esse dinheiro está rendendo a 1%. Então, os 20 milhões que tem lá hoje, ele está rendendo. Vou até abrir aqui com vocês um outro dado, para vocês verem que é interessante. Só um minutinho, vou achar aqui. Nesse meio tempo eu posso dar uns Pode complementar, 50 centavos, vou complementar aqui. Pode? Eu acho que um dos pontos mais importantes, além da questão de quais players estão participando, né, e a Trinos é uma grande adição dentro disso, eu acho que o propósito específico da Cisone dentro do projeto é algo que faz uma diferenciação muito grande, porque como a Cisone, ela nasceu como uma empresa de gestão, onde a gente é referência, onde a gente é a maior da América Latina, os interessados em conjunto com os investidores para que a obra fique pronta é a Cisone, porque como a gente contrata a Trinos, como a gente só tem a administração financeira ali do projeto, o retorno da Cisone não está ali, o lucro dela não está na construção, está lá na frente, na gestão. Então, a questão do que tornaria a obra algo seguro para se investir é que a Cisone é a maior interessada também em finalizar essa obra, para a gente poder ter essa gestão. Então, a gente tem outros cases, além do Jurerê, também de entregas. Então, por mais que a empresa, a Cisone em si, ela tenha 7 anos de existência, a gente já está partindo agora para uma grande virada de chave, que temos entrega em Penha, como a Laís comentou, em Jurerê, temos as cabanas de inverno aqui em Anitápolis, que são na Serra, temos a entrega agora, nessa semana de dezembro, da Lagoa da Conceição, temos no Rosa, que é em Bituba, lá perto de Garopaba, na Praia do Rosa. Ano que vem a gente tem uma projeção de mais 6 entregas. Então, a grande virada de chave da Cisone, eu gosto de falar que são 2 grandes momentos da Cisone, que foi em 2021, quando a gente decidiu começar a criar os empreendimentos, quando a gente deixou de ser só gestão, e um grande momento está sendo essa virada de 2025, 2026, que a gente começa a entregar os nossos empreendimentos, que daí o catálogo da Cisone fica ainda mais robusto, a gente mostra que, ó, eu entreguei isso aqui, eu tenho esse lastro, e os meus 41 empreendimentos, eles vão ir sendo entregues conforme o tempo, né? Então, acho que a grande segurança tá aí, né? Obrigado, Fábio. Só para complementar, né, o Fábio já respondeu praticamente tudo, mas o que, além da empresa que vai construir, ser consolidada no mercado e ter um histórico sólido, a gente elimina todos os riscos de conflito e de inadimplência. Hoje, de todos os empreendimentos que a gente fechou contrato com venda de unidade, a gente tem 1% de inadimplência, e aí a gente não cai um prejuízo sobre os outros investidores, tá, pessoal? Porque essa pessoa, ela é notificada formalmente, e aí quando ela não paga, e acontece essa inadimplência, a gente faz um distrato com essa pessoa e revende essa unidade para outro investidor a preço de custo. Então, não causa prejuízo, não tem esse perigo por proprietários ou sócios que entraram com vocês não pagar, a gente revende essa unidade.
A obra não depende de financiamento bancário, então a gente não utiliza um capital de uma obra lá de Foz do Iguaçu, de Santa Catarina, para fazer a construção, porque a gente tem os investidores que faz um financiamento independente dessa obra, que faz os aportes. Então, vocês que garantem o controle do projeto, porque vocês estão pagando a entrada, a mensalidade, os balões, e acaba que esse dinheiro, a gente já tem mais de 60% dele em caixa, porque já temos 102 cotas, unidades vendidas. Falta a gente vender 48, mas aqui hoje a gente vendendo umas 5, vai faltar só umas 43. E aí, cada SPE possui uma administradora de obra exclusiva, igual a Trinos está com a gente em 14 obras. Essa entrega da obra não depende da Cisone em específico, nem da Trinos, porque como a gente vai contratar a Trinos como administradora, se ela não der certo, a gente remove ela e coloca outra construtora para continuar fazendo o empreendimento. E aí, cada SPE, como eu falei, tem uma conta bancária exclusiva, a gente não utiliza dinheiro de obra de outro empreendimento para fazer a alavancagem, e a auditoria mensal. Então, vai ter aquela convenção mensal com todos os sócios para verificar a questão de auditoria mensal, análise de orçamento, porque a gente tem um orçamento e vai comparar o que está sendo realizado com o que foi orçado. Então, todo mês o investidor vai receber o relatório da obra, e caso tenha alguma votação na Assembleia, ele vai ter o poder de voto também, tá? E aí, juridicamente, ele tem uma matrícula individualizada, isso não vai atrapalhar ele, tá? Gente, mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta? Da minha parte, não. Aqui, que eu não tinha mostrado para o pessoal, mas eu queria mostrar, é a quantidade que a gente já tem vendidos, tá? Se eu estiver falando o número errado... Não, na verdade, o empreendimento ele foi lançado em um outro período, ele não está sendo lançado hoje. Então, eu tenho um prazo para você de 30 meses, porque você vai pagar ele só até abril de 2028, mas a entrega dele está prevista para novembro de 2028. Você paga em 30 meses, mas até novembro de 2028, a gente tem 36 meses. Mas se a gente colocasse um pagamento muito em cima do final, às vezes eu ia precisar estar fazendo uma pintura, fazendo um acabamento, e o seu aporte financeiro ia fazer falta naquele momento, tá? Olha para vocês verem. Esse empreendimento, ele tem 150 unidades, a gente tem 48 hoje disponíveis, temos 102 já vendidas. Esse aqui é o espelho das unidades que eu mostrei para vocês. Peraí. Que algumas são de canto, então, por exemplo, a unidade que eu até fiz um fluxo lá para vocês, a 209, a 601, 501 são as que têm 2 janelas, 912. No rooftop, eu tenho somente uma que está disponível, que eu falei que as outras foram vendidas, né? O pessoal quis comprar no rooftop. E hoje, o fluxo de pagamento desses 30 meses daí que você me fez a pergunta, é porque eu preciso finalizar o empreendimento até novembro de 2028, e os aportes financeiros que vocês vão fazer até abril de 2028. E aí eu consigo mostrar isso melhor no fluxo, tá? Vou abrir um para falar aqui novamente. Ô, Laís, até Aqui, questão de fluxo de caixa também, né? Para a SPE finalizar a obra, né? Tem que ter o recurso para documentação, para finalização de obra, tudo isso aí. Se deixar para receber tudo, igual você tinha falado, em cima, pode ser que o dinheiro... Falte lá na hora da pintura, de algum acabamento, igual aqui, aí tem que parar a obra para juntar o dinheiro para finalizar, aí não isso, compra o aí prazo. haveria atrasos, né? Isso. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode ver nesse fluxo, esse fluxo vai responder claramente para ele, ó, 4 entradas, mais 22 parcelas, mais 4 reforços, tá? 30 meses. Naquele outro fluxo era uma entrada mais 29. Sempre vão ser 30 meses que eu vou conseguir fazer esse fluxo, mas ele vai terminar de pagar em abril e o empreendimento vai ser entregue em novembro. A gente tem 36 meses para entrega, mas com fluxo de pagamento para 30. Ah, Laís, uma coisa interessante é que no mês do reforço é só reforço, né? Não tem prestação e reforço, né?
Porque tem lugar que o fluxo é com prestação e reforço, né? Choca os dois. Ah, foi bom você ter falado isso, às vezes eu esqueço, é muita informação. Isso ajuda demais o investidor, porque se chocasse, encavalasse uma parcela e um reforço, ele ia ter que desembolsar aqui 35 no Quase meio. 6 mil. Aí, por exemplo, no mês de maio, ele vai pagar a parcela de 4.800, no mês de junho, que é o reforço, ele vai pagar só o reforço. Bacana. Na verdade, é Klaus, gente, eu tenho dificuldade com o nome. Cleus. Cleus. O Cleus é o seguinte, o prazo de obras mesmo em si, do dia que o pessoal da Trinos começar a fazer a construção, eles gastam 2 anos. Mas a gente fez esse tempo aí para não ter nenhum tipo de problema, e da época que o empreendimento foi lançado até agora, era total aí de 48 meses, total. 36, 48. E aí agora o fluxo está mais apertado, porque está muito mais perto do fim da obra. Pessoal, eu acho que é isso. Tem só mais uma pergunta aqui, Laís. A unidade pode ser vendida durante esse período que está sendo pago para outra pessoa, por exemplo? Aí seria a cessão de cota. Pode sim, eu vou até te mostrar aqui, ó, um local onde tem pessoas que revendem. A gente tem um marketplace, inclusive a gente não cobra de você para anunciar ele aqui, ó. Por exemplo, tem pessoas que compraram unidades e ela quer desfazer. Por exemplo, assim, um investidor falou assim, eu vou comprar essa unidade, mas acontece alguma coisa na vida dele, ele fala assim, nossa, eu perdi o emprego, eu não consigo pagar esses 4 mil de parcela por mês, e eu não quero perder o empreendimento, ir para distrato. Você revende, inclusive, você pode colocar um ágio. Igual, por exemplo, aqui, ó, tem pessoas que compraram essas unidades aqui de Bonito. Esse Bonito 2, ele foi lançado esse ano, tá? Então, o pessoal comprou por 190, 210 mil, e eles já estão anunciando para vender por 249. Aquelas que eu falei de Jurerê aqui, ó, se eu filtrar por obras prontas ou quase prontas, em Jurerê Spot, que foi o primeiro, tem gente revendendo. Só que essa daqui, ele já tem matrícula, então ele não precisa revender com a gente, nem fazer sessão de cota. Ele já vende o imóvel lá da forma que ele quiser. Agora, se você for vender agora, que é questão de ágio, a gente anuncia para você, ou até o corretor pode vender, e você repassa a cota. Se você quiser vender para uma pessoa que você conhece, você só manda para a gente fazer análise do perfil, porque a gente quer garantir a segurança. Então, a gente não quer botar qualquer pessoa para ser sócio. Então, você fala, eu queria fazer a sessão de cota para o Joãozinho. Aí a gente analisa o perfil dele e faz a sessão. Então, é possível, sim, você revender. Inclusive, deixa eu até te mostrar uma aqui que você não vai acreditar, só se ela já tivesse sido vendida. O Fábio está aqui para comprovar. Eu acho que ela já foi vendida, ó. Foz do Iguaçu, eu vou ter que olhar pelo Power BI. Foz do Iguaçu a gente lançou esse ano. Foz do Iguaçu já teve venda de repasse. Fechamos o grupo já teve venda. Fechou mês passado. O cara comprou a 260 e vendeu a 299. Eu queria ver se eu achasse aqui, deixa eu ver aqui. Acho que não vai ter mais aqui no histórico, né? Uhum. Não vai ter. Não tem. Vamos falar de Penha, que também é um que está pronto para... Não, eu quero falar de um que não está pronto. Vamos falar de Bonito 1, então, para ele ver. Ó, tem pessoas revendendo as unidades de Bonito 1, que também foi 200, 190, teve algumas que era 211, tem pessoas revendendo unidades de Penha por 259 mil. Aqui o cara está colocando 50 mil de ágio. Aí, o que a gente faz quando você quer revender, tá? Se você falar assim, a gente tem um estudo de valor de mercado e fala, olha, você pode precificar dessa forma. Só que o imóvel é seu. Se você falar assim, não, eu não quero o valor que você está sugerindo, a gente coloca o imóvel que você quiser. O valor que você pedir. Inclusive, aqui eu vou mostrar para vocês um valor aqui, ó. Tem pessoas que estão vendendo, não sei se vocês estão enxergando aí meu BI. Tem pessoas que estão vendendo unidades de Penha. Você viu que tem umas unidades de Penha lá que está vendendo de 500 mil. Tem gente pedindo 1 milhão. Tem gente pedindo 980 mil. Então, a pessoa anuncia do valor que ela quiser, ela que está vendendo. Só que se ela anunciar um valor mais caro, ela vai acabar demorando. Ela não vai ter liquidez, ela vai demorar para vender mais um pouco, tá?
Laís, tem taxa de cessão de direito? Não, a taxa de cessão de direito, não. Não, né? Inclusive, uma coisa que é um diferencial, eu não sei se você lembra, Michel, na visita que a gente fez lá na Trinos, aquele outro corretor que visitou com a gente, o Murilo, ele falou que dos empreendimentos aqui de Goiânia, você vai saber mais do que eu. Quando a pessoa quer revender, tem taxa de cessão, Tem. e a pessoa, quando ela faz um distrato, ela tem que esperar o fim da entrega para receber de volta o valor. Aqui com a gente, quando acontece da pessoa entrar em distrato, a gente cobra a multa de 25% e devolve o dinheiro para ele no momento do distrato. Então, até se pensar num cenário catastrófico, é mais vantajoso também nessa parte. E a multa na SPE normal é mais de 50%, né? Isso, a nossa é só 25%, isso porque a gente ainda ajuda a pessoa a vender, cobra, evita dela atrasar e ficar inadimplente, né? Na verdade, a intenção não é que a pessoa venha destratar ou perder a conta, né? Não, Pelo contrário, porque ela faz parte do tijolinho que está sendo somado ali, né? Então, assim, é. nosso intuito é ajudar o máximo possível para poder não fazer falta lá no final, né? Eu mesma, só para você ter uma noção, a unidade 403 do Marista foi um distrato, já aconteceu com a gente aqui. O dia que o pessoal do time de marketplace me avisou que tinha um distrato, eu anunciei para alguns corretores aqui em Goiânia, e no mesmo dia eu vendi ele, porque era uma unidade de 198 mil. Eu acho que Eu eu ia te cheguei até a te perguntar isso. mandar, né? Mandou eu ia te perguntar isso E mesmo, e aquela aí, de mês de 200 mil, né? isso, Vendeu só que muito rápido, vendeu no mesmo dia. Olha para você ver a rapidez que foi, né? Porque era uma unidade muito mais barata. com certeza. Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu fico à disposição. Pode chamar o Michel, ou chamar o seu corretor, falar comigo, com o Fábio. A gente está à disposição aqui, pessoal. Gostou dessa apresentação e ficou interessado? Quer saber mais sobre este lançamento e outros também? Me chame agora e saiba mais.